Estamos dando início à oficina intitulada de A Fome de Água, a dimensão bioética da crise hídrica, e essa oficina terá duração máxima de 2 horas e tem como objetivo caracterizar como os acadêmicos estão relacionando o conflito ético do acesso à água potável. Eu vou apresentar a equipe que estará junto comigo nessa oficina. Então, meu nome é Jaqueline, eu sou mestranda em bioética e nutricionista, e estarei mediando essa oficina. Juntamente comigo no papel da mediação estará a Gislaine, que é médica e também mestranda em bioética. Como interlocutora dessa oficina estará a professora Marta, e comandando o chat, no papel da monitoria, estará a Ioná, que é estudante de graduação de nutrição. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui e lembrar que todos os participantes precisam estar inscritos para receber a declaração dos créditos correspondentes à disciplina de teoria e prática da interação com a comunidade e também o certificado de declaração de horas. Lembrando que a oficina faz parte de uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa e que está sendo gravada para coleta de dados, mas a gravação será apagada assim que os dados forem transcritos com garantia de anonimato. Como convidada está com a gente hoje a Mayra Fernandes de Mello. Vou ler brevemente o currículo dela para vocês. A Mayra, ela é jornalista especializada em direitos humanos e comunicação de impacto. Mobilizadora social, educadora ambiental, formada pela Rede Defensores de Terra, especialista em justiça socioambiental pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e doutora em literatura e cultura contemporânea pela PUC-Rio. É co-coordenadora do projeto 100 mil jovens pela água e membro do coletivo Ágora Brasil, da Sociedade Vegetariana e conselheira da Earth Hotel Community, movimento de justiça climática da tradição do budismo engajado. A nossa convidada contextualizará a questão da água por cerca de 10 minutos e durante todo esse tempo o chat estará aberto para contribuições e perguntas. Eu quero fazer alguns combinados com vocês, tá? A participação, as perguntas, elas vão sendo encaminhadas por ordem. Então, quem quiser falar, por favor, fica mais fácil para a gente organizar. Se vocês levantarem a mão, ali embaixo, em reação, vai ter raise hand. E aí, só clicar ali, que é uma mãozinha levantada, para a gente conseguir só ter uma organização melhor. Também quero falar que cada contribuição terá no máximo ali entre 3 a 4 minutos, só para a gente poder se organizar melhor. E lembrando que qualquer palavra de baixo calão ou distribuição gratuita de áudio, o participante será convidado a se retirar da oficina. Então, reforçando que o chat estará aberto para todos os convidados a todo momento. E vou parar de falar um pouquinho e passar minha palavra para a Maíra. Muito obrigada. Maíra, te dou a palavra. Obrigada, querida. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Marta, pelo convite. Eu, na verdade, não vou falar ou apresentar, ou, enfim, ensinar nada. Eu queria abrir mais para a conversa e para a construção dessas redes que a gente está conseguindo fazer, né? Que a gente está começando a projetar junto com a PUC e com outras entidades e com outras redes. Assim. O que eu estou fazendo aqui? Eu esqueci de cronometrar. Espera aí, gente, que se deixar eu falo que nem uma louca. Então, eu vou cronometrar para poupar vocês da verborragia e para tentar mentalmente caber no meu tempo. Vamos lá. Então, eu sou membro dessa rede, chama Ágora de Habitantes da Terra. É uma rede internacional formada por
acadêmicos, sociedade civil, ativistas, com algumas pautas, as principais seriam cidadania planetária, né, que é esse conceito de habitantes da Terra, que é mais do que humanos e não humanos, e a luta pelos direitos de todos, pelo direito à vida, enfim. E aí alguns outros itens de desarmamento, combate à pobreza, justiça socioambiental. Enfim. E nos últimos anos, uma questão muito importante para a Ágora como um todo, né, para a Ágora, para todos os capítulos de todos os países, os capítulos internacionais, tem sido a defesa das águas e o que a gente está chamando de um movimento global, uma campanha global para libertar a água da especulação. Em dezembro de 2020, a água entrou no mercado de futuros. Enfim, eu não sou da área financeira, eu não sei se vocês são, se vocês entendem mais do que eu, provavelmente, do que isso, mas o mercado de futuros é um mercado baseado em bens e commodities super volátil, que prevê que eu posso comprar bens futuros, né? E a água entrou nesse mercado de futuros. Eu vou ler só rapidinho para vocês terem a dimensão, que é uma frase que me amedronta um pouco e assusta a todos nós. A gente tem um site, isso tudo está no site, depois eu vou mandar aqui, mas só para ler, para dar o tom da nossa conversa, assim. Uma matéria de novembro de 2021 da Energy and Capital. É uma revista do mercado financeiro focada em bens energéticos. Diz assim: a escassez de água está causando preços estratosféricos dos estoques de água. Garantir a sobrevivência da humanidade e também ficar rico, invista em água hoje mesmo. Esse é o... Só um minuto. Esse é o tom, né, do chamamento da campanha para o investimento em água. Hoje mesmo, afinal de contas, você vai estar garantindo um bem comum, salvando a sociedade e, olha só que coisa alegre, ficando rico. Então, é a partir desse lugar de mobilização contra a comoditização da água que as ações da Ágora começaram, e a ideia desse projeto que eu vou apresentar para vocês, que algumas pessoas já conhecem, mas, enfim, que tem estreitado laços e estendido um pouco seus braços para mais áreas da comunidade a partir desse contexto que esse projeto surge. Ele veio, na verdade, da Cátedra da Água da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, que é um braço do capítulo argentino. A gente tem alguns capítulos latino-americanos da Ágora, e aí a gente incorporou essa missão um pouco megalomaníaca de envolver 100 mil jovens na mobilização pela água. Hoje em dia, atualmente, o projeto foi encampado pela REDA, que é a Rede Ecumênica da Água. O Padre Elias, que está aqui em algum quadrado, faz parte desse processo. E a ideia é realmente reconhecer a água como um bem divino, ou espiritual, ou, enfim, dentro do ecumenismo, um bem coletivo, um bem comum e um sujeito de direitos. Eu vou fazer uma breve... Gente, 5 minutos! Desculpa. Eu vou fazer uma breve apresentação do... Ai, que terror! Do projeto
A ideia é a seguinte: onde a gente está agora? A gente está com uma parceria com o Clube da Água, com vocês, né? Com algumas escolas e com a Secretaria Municipal de Contagem, com a rede, começando algumas parcerias com algumas instituições, como, por exemplo, o Defensores da Terra, que ofereceu formação para os jovens que fazem parte. A ideia do projeto é uma metodologia inspirada na pedagogia freiriana, em que os adultos, os professores, nós somos articuladores e apoiadores. Então, assim, tudo que a gente está propondo que aconteça tem vindo dos jovens. Algumas coisas, como, por exemplo, está acontecendo numa rede de escolas em Minas, que são os brechóis pela água, porque uma coisa que ficou bastante clara nesse processo, desde que a gente começou a se dedicar a isso, é a pouca compreensão do consumo virtual de água, né? Que é aquilo que a gente chama de... Enfim, que é a água dedicada à produção de gado, água dedicada à produção agrícola, água dedicada à produção de roupas, remédios, etc. Tudo que não é água que a gente toma, que não é água que a gente consome quando abre a pia, que é chamado de água virtual. E aí os alunos dessas escolas fizeram uma pesquisa, um levantamento, e fizeram uma cotização de quanto custa cada... Por exemplo, uma calça jeans custa X gotas de água. Eles fizeram criar nessa moeda, e aí eles estão promovendo nas suas escolas, entre escolas, nas suas redes brechóis, que tanto promovem um consumo consciente, a economia de água na produção de novas peças, como a conscientização do valor da água, da quantidade de água envolvida naquele produto ali. E isso é muito legal, porque isso é uma proposta que veio deles, é uma proposta que eles estão levando, obviamente a gente, alguns professores estão articulando isso. Tem uma proposta de mapeamento de nascentes. Comprido, capão raso. Enfim, a gente já está ainda no decorrer, como a meta é muito ambiciosa, também não temos um prazo estabelecido. E tudo depende muito, obviamente, do retorno dessa juventude, né? Porque a gente tem focado em escolas, mas outros coletivos, outros grupos também são bem-vindos, tem conversas enfim, com rede já acontecendo. Como eu tenho mais 2 minutos, eu queria só falar sobre 2 coisas, assim, dentro da contextualização dessa tarefa, né? Contextualizar a água, a importância da água nas nossas vidas, que obviamente não será possível. Eu queria, uma coisa que a gente tem sentido muito é a importância, e eu acho que em todo o movimento socioambiental, eu não sei se vocês também têm essa sensação, eu tenho falado muito sobre isso, da gente construir narrativas e construir conexões afetivas com o que a gente está falando. Assim, os dados, a gente tem, os dados são aterradores, a realidade da crise hídrica, vocês no Sul têm até mais, sofreram mais nesses últimos anos do que o Sudeste, mas, de qualquer maneira, a realidade da crise hídrica está aí. Mas eu acho que os dados eles têm um impacto tão grande e tão assustador que as pessoas não se mobilizam. O que eu tenho visto funcionar é a criação dessas narrativas, a criação do desenvolvimento dessa relação afetiva. E isso se dá basicamente pela educação, e por criações de novas formas de estar no mundo. Assim, eu acho que essas parcerias, especialmente parcerias com a Reda, que tem esse caráter ecumênico, né? Eu não acho que a religião é a saída de tudo, muitas vezes o contrário, mas eu acho que a prática espiritual, mesmo laica, mesmo fora dos contextos religiosos, a prática espiritual de estar no mundo e recriar a conexão e recriar a comunidade
é o que vai salvar a gente do colapso absoluto. Eu falei por 10 minutos e 18 segundos, não falei nada, então é isso, Jaqueline, agora pode seguir e a gente segue conversando. Obrigada. Muito obrigada pela sua explicação. Muito obrigada também por ter aceitado o convite. O que você trouxe foi muito importante e essa questão de envolver os jovens nessa narrativa da água, porque muitas vezes a nossa geração, ela vai terceirizando o problema. Então as futuras gerações, saúde, professor, as nossas futuras gerações, elas vão resolver esse problema. E a gente está vendo que não é assim, né? A nossa prática diária, os dados estão aí para mostrar que se a gente não fizer alguma coisa agora, muito em breve, nosso planeta vai entrar em colapso. E com relação à questão da falta de água e dessas crises hídricas, outro dia eu li uma reportagem que falava que a próxima pandemia será de crise hídrica, né? Será da falta da água, será da escassez de água. Então, assim, o que antes a gente via daqui a 50 anos, daqui a 100 anos vai chegar, na verdade já chegou. E aqui agora. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para poder mobilizar nesse sentido. Por isso, eu queria lançar uma pergunta. O que o grupo entende, né, como fome de água? Eu queria saber se alguém aqui já vivenciou a experiência da fome de água, que vai muito além da sede, envolve outros aspectos, como a própria Maíra comentou, aspectos espirituais e tudo mais, ou se tem relatos, situações próximas de vivência com essa fome de água. Pode colocar no chat, tá? Se tiver vergonha de falar aqui, não precisa mostrar o rostinho, pode falar com a câmera desligada ou fazer a contribuição no chat. O João Almeida levantou a mão para falar. Professor João, pode falar. Tudo bom, Jaque? Eu, né, nunca vivenciei essa questão da fome de água, mas uma coisa que eu reparo, às vezes, né, andando pela cidade, aqui na minha cidade, inclusive, eu sou aqui de Campos dos Goytacazes, é a questão que nem todo mundo tem acesso à água. Eu vejo muito isso, por exemplo, na população de rua, né? Então, quer dizer, você está na rua, né? Você não tem uma casa. Onde é que você vai conseguir água para beber, né? Eu vejo que em espaços públicos a gente não tem um bebedouro, não tem um fornecimento de água potável, e mais do que isso, onde é que você vai conseguir água, por exemplo, né? Beber é fundamental, mas também para tomar banho, para lavar sua roupa. Eu penso muito nessa questão quer dizer, o quanto que a gente cria o próprio espaço urbano que limita, né, o acesso à água para as pessoas. Então, quer dizer, já pensou se para ter que beber água você ter que pagar? E quem não tem dinheiro, né? E como é que toma um banho? E como é que lava a sua roupa? Isso é uma coisa que é o que eu falo, não é uma coisa para o futuro, não é uma coisa para daqui a muito tempo, é algo que já existe, que às vezes a gente vê no nosso cotidiano, né? Como é que essa população urbana mesmo, né, se vira se o acesso à água é impedido ou é dificultado, e hoje a gente tem várias questões de preconceito, de ódio, aquela questão, né, do ódio ao pobre, né? Eu acho que essa questão é muito patente quando a gente fala nisso. Obrigada, professor João. Alguém mais gostaria de acrescentar o que o professor João falou sobre essas questões de escassez urbanas, principalmente nessas populações mais vulneráveis? Olá, Jaqueline. Olá, colegas. Posso Olá, contribuir com uma professor. experiência que eu vivi na faixa de Gaza, em 2016.
numa consulta. Alô? Caiu aqui? Estamos te Numa, ouvindo. assim, numa consulta que a Rede Ecumênica da Água do Conselho Mundial de Igrejas fez na Palestina sobre questões da água, tivemos reunião em Jerusalém e depois fomos até a faixa de Gaza e lá ficamos durante 2 dias. A faixa de Gaza, como nós sabemos, é uma faixa de terra de apenas 360 quilômetros quadrados, mais ou menos, né? Onde moram cerca de 2 milhões de pessoas. E tem 97% da água local contaminada. Por uma série de fatores, entre eles porque num pedaço de terra tão estreito, as pessoas não têm onde colocar o lixo. Então, o lixo está na rua, né, nas ruas, e vai para o mar. Tudo que vai para o mar, como dejetos, detritos, enfim, acaba retornando para a terra de alguma forma, por baixo da terra e contaminando, né, o pouco de água que ali tem no subsolo. Enfim, 97% da água desse território é contaminada. E então a água que nós tomávamos era uma água dessalinizada, né, com todo um outro sabor, se é que se pode dizer que a água dessalinizada tem sabor. Então, e até mesmo não apenas para tomar, mas inclusive a água para não apenas para beber, né, do consumo, mas também a água para tomar banho, enfim, ela tem toda uma outra tessitura, né? É muito diferente do que nós usamos normalmente. Então, nesse lugar, sim, eu tive fome de água por quase 2 dias, né? Querendo uma água que tenha aquele sabor que nós aqui estamos acostumados, né? Com essa que nós tomamos, e também, sobretudo, vendo a água que tenha, digamos, com a fome de água, a fome de justiça para com aquela situação, para com as pessoas que ali residem e vivem esta escassez enorme de água potável e, consequentemente, as aflições, né, que isso traz para as pessoas e a sociedade como um todo. Muito obrigada pelo seu relato, professor Elias. Faculdade Nina levantou a mão. Eu. Qual o seu nome, por favor? A Nina sou eu, mas eu sou o João Ferreira Santiago. Tudo bem? Oi, João, pode falar. Tudo... É interessante, eu quero primeiro agradecer a vocês pela oportunidade e, sobretudo, de falar desse tema, né? O professor Elias Wolff, a gente tem estado sempre juntos aí, com certa frequência, e nossos temas não poderiam ser diferentes na teologia. Eu sou teólogo, estou fazendo doutorado na PUC. Aí, sou filho da PUC, aí, fiz graduação, mestrado, estou fazendo doutorado. E coordeno o curso de teologia na Faculdade do Nina, no trabalho. Assim, é urgente esse tema, né? Mas é urgente, inclusive, incluir novas abordagens com relação a ele, né? Partindo da perspectiva da teologia, a gente diz assim, é preciso abordar a partir de novas hermenêuticas, de novas interpretações, entende? Veja, eu fui muito influenciado por um livro do José Tolentino Mendonça, que é Elogio da Sede. Recomendo a vocês, é sensacional. É um poeta português que agora é cardeal pelo Papa Francisco. Era padre e agora é cardeal. Então, assim, eu trabalho muito isso por onde ando. Tenho uma história de educador popular, trabalhei muito com a educação popular e trabalho de base, e sempre mexi com essa questão. A água já é um bem privado, né?
olha o preço, a gente não faz a conta, mas quanto custa um banho nosso em casa? Quanto custa a água que bebemos em casa? E para não falar do mercadinho, do boteco, quando compra 1 litro de água, geralmente está ali, para e passa com 1 litro de gasolina, né? E quantas pessoas no nosso país não podem comprar 1 litro de água para beber? Entende? Isso está dito. Quando eu dava catequese, há uns 20 anos atrás, eu mexia com meus catequizandos lá, adolescentes da Crisma, com essa questão. Eu perguntava para eles, da onde vem a água? A resposta era uníssona, vem da torneira. E por quê? Porque nós partimos de pressupostos errados, entende? O mundo urbano, o processo de urbanização, nos exilou da terra, né? Nós não temos mais a terra como referência. A urbanização cobriu a terra com asfalto, com piche, com piso, com tudo. A terra é feia, a terra é suja, e a gente parte de pressupostos equivocados. Então, assim, eu sou de uma região onde a água é bênção, onde chover é bênção, onde chover dia de chuva é dia bonito. Eu sou da Caatinga, sou do interior do Ceará, então dia bonito para nós é dia chovendo. Mas não é só na Caatinga ou no Nordeste que a água é escassa e é um problema social, humano e espiritual hoje. Eu participei de muitos encontros aqui em Curitiba, metropolitana e região, e ali, na comunidade de Antônio Olinto, puxa vida, as pessoas têm carência extrema de água potável. Nossa equipe foi para lá algumas vezes e levava água para beber, porque a água de lá para nós aqui, que pelo menos tem uma água enganada, é imbebível, como diria o Magre, né? É impossível de ser consumida. Então, é uma questão seríssima. Agradeço mais uma vez por vocês colocarem um tema como este, né? Inclusive, a provocação está na expressão, né, de fome de água, porque a gente não tem só sede, né, tem fome mesmo, e que esta fome seja exatamente como a gente fala aí, fome de justiça, porque a água tem que ser um bem comum, não tem vida sem água. Uma das questões fundamentais do nosso planeta ser o nosso lugar e a nossa casa comum é porque ele tem água para a gente beber, não é? Mas nem todo mundo pode beber essa água. Era um pouco isso que eu queria falar e quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigada, professor João. A Maíra também levantou a mão. Pode falar, Maíra. Levantei a partir do que o João falou, da questão da desconexão com a terra, né? Eu acho que isso tem bastante relação com a forma como a gente se relaciona com a água também. Pensar que a gente veio da água, né? Que em termos evolutivos do ser humano, a gente saiu um peixinho com pata saindo da água até chegar onde a gente está hoje. E pensando que quando você vai, os astronautas vão pesquisar, né, onde tem vida, onde não tem vida, o sinal que eles procuram nos planetas é se tem água. Então, assim, a força a relação da água com a vida é uma coisa que a gente precisa refazer, que a gente precisa ligar, de certa maneira. E eu não sabia disso, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo vira a água do entorno num período muito curto, assim, menos de 2 semanas, a água do meu corpo, quando eu estou no Rio de Janeiro, é a água do Rio de Janeiro. A água do meu corpo, quando eu estou onde eu moro, no meio do mato, na Mata Atlântica, é a água daquele rio ali. Assim, a troca entre o interno e o externo é uma troca de água, é uma troca real. Isso me faz ser realmente a água que está no meu entorno. Eu acho que se a gente conseguir, de alguma maneira, ter essa perspectiva, recuperar essa lente, né, de saber que não sou eu aqui, a água lá fora. Assim, a água que está no ar, que eu troco com a água, da água que eu bebo, do suor que eu exalo, essa troca elementar mesmo, eu acho que é a forma como a gente pode conseguir, assim, pensando nós, pessoas que temos essa fome de justiça, né? Como fazer as pessoas verem isso, porque assim, eu tenho muito esse nervoso. Eu estava uma vez numa discussão
É, sim. Eu estava numa discussão com uns amigos uma vez e eu estava muito tocada ano passado, naquele momento de crise nacional, né, onde eu estava também, estava tendo seca. E aí eu me coloquei e eu ouvi de uma amiga que é envolvida, militante, e enfim. Ela estava querendo me consolar, mas ela disse, puxa, não fica assim, amiga, você vai ter condição de comprar água numa garrafa, você não vai passar sede. E eu sei que ela estava querendo me consolar, mas essa dimensão da compreensão de uma mudança de mentalidade, porque é mais do que a informação, eu reitero isso porque eu acho que é muito importante, é mais do que a informação, é uma transformação de mentalidade, de compreensão de pegada hídrica, de mudança de hábito, de mudança no modo de vida. É muito complexo, assim, por isso que a gente escolheu trabalhar os jovens, assim, porque eles também vão ser os pais daqui a 10 anos, entendeu? E recriar essa forma de se relacionar com a água. Obrigada, Maíra. Aqui em Curitiba, a gente percebeu bem essas situações de falta de água nos 2 últimos anos, né? 2020 e 2021, a gente enfrentou uma intensa crise hídrica, só que essa crise, ela afetou diferentes segmentos, na verdade, afetou todo mundo de uma forma diferente. Eu moro mais na região periférica da cidade, e o impacto que eu tive sobre a falta de água foi bem diferente das pessoas que moram, dos meus amigos que moram no centro, por exemplo. Eu senti falta de água e muitos amigos meus não souberam o que é isso, eles não sentiram essa falta de água. E a rede de abastecimento é a mesma, a companhia de distribuição também é a mesma. Então, levando essas considerações, baseado em tudo que vocês colocaram, até essas questões de vulnerabilidade no acesso, como o professor João citou, os dois, né, professores João citaram, eu queria perguntar para vocês quais faltas a falta de acesso à água potável te traz. O que essa falta de acesso à água potável ela causa em você? Alguns falaram de sentimento de justiça, eu penso mais também nessa questão de equidade. E vocês? O que vocês acham sobre isso? Pode falar, professor João. Para mim, passa um sentimento muito de injustiça, né? Um tipo de injustiça e falta de uma visão social, porque hoje, né, essa semana, na verdade, eu dei uma aula, né, me pediram para dar uma aula numa comunidade carente aqui da região e falar um pouquinho de um trabalho que eu fiz com água, né, de qualidade de água, 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás, a comunidade que eu investiguei não tinha água potável nenhuma, né? As pessoas usavam água de poço, e a gente fez um trabalho extensivo, né? E viu que essa água de poço era 100% contaminada. Hoje, 10 anos depois, os alunos de uma escola, né, fizeram um trabalho semelhante, lógico, um pouco mais simples, né? Nessa mesma comunidade que continua sem água de poço e que continua com a água completamente contaminada. Então, quer dizer, a gente vê, né, a Maíra falou, Maíra, desculpa, falou aqui o quanto a água é importante para a gente, mas parece que até o poder público não vê isso como uma necessidade para todo mundo, né? Então, eu acho que, poxa, como é que você tem gente que vive, no mínimo, há 10 anos, mas, óbvio, tem muito mais que isso, com uma água que não é própria para consumo. Então, como é que isso não se considera isso uma coisa importante, né? Então, é como eu falo, eu acho que falta percepção e o poder público mesmo tem uma distribuição completamente injusta, como você estava falando, né?
Para você que mora um pouco mais afastado da cidade, ninguém vê isso, né? Na cidade, né, se falta, as pessoas talvez tenham um impacto maior. Então, como eu falo, às vezes a gente pensa, não, vamos alimentar as pessoas carentes, né? Vamos dar cesta básica, vamos fazer quentinha, mas não se pensa na água, né? Não se pensa que aquela água, que as pessoas não têm uma água, se tem uma água imprópria para consumo, né? Então me passa muito isso, essa questão de, primeiro, de uma injustiça e de uma falta de percepção. As pessoas não percebem essa fome de água, né? E essa necessidade de dar água para as pessoas. Muito obrigada. Alguém mais tem alguma contribuição, alguma relação também entre essa questão de água, justiça e o poder público? Seguindo a ordem das falas aqui da sessão anterior, então, Jaqueline, colegas, uma primeira sensação que me ocorre, falta de água, é a sensação de diminuição do próprio ser, da vitalidade da existência, a vida que começa a ser ameaçada. Porque a quantidade de água necessária é o motor da existência, e a qualidade dessa água requer também, de alguma forma, aquela quantidade necessária, com qualidade, para que a vida tenha o seu desenvolvimento natural. Então, a diminuição do ser no bios, né, na materialidade da existência, também implica numa diminuição da dignidade, porque é o anulamento das condições, é o cancelamento das condições necessárias para a sobrevivência. E aos poucos vamos percebendo que o dinamismo vital, a energia vai se arrefecendo e vamos nos tornando cadavéricos, né? Quer dizer, um corpo sem água é o corpo sem aquela força necessária para que a existência possa fluir no fluxo das águas, né? Andar conforme necessita, para que, de fato, a amplitude dos horizontes que realizam a vida possam acontecer, né? Então, é uma sensação de medo. E por aí vem também a sensação de angústia. E por isso nós percebemos como as guerras que hoje já existem por causa da água é realmente algo que devemos ter presente e devemos refletir sobre as consequências que isso apresenta para a humanidade como um todo. Muito obrigada, professor, pela sua fala. Agora eu vou dar a vez para o professor João e logo em seguida a Maíra. E depois a Gi. Segue a ordem. Foi essa a ordem anterior? Essa a ordem anterior, professor. Olha agora só. Agora já tem até o nome, tá vendo aí, ó? Puxa vida, obrigado mais uma vez. Então, assim, acho que o professor Elias tocou no ponto aqui que eu penso, mas assim, a falta de água, a primeira coisa que ela provoca em mim é a sensação ou a convicção da ausência de políticas públicas de qualidade. Como é que a política pública pode permitir que falte água para alguém? Entende? Como é que a gente convive com isso naturalmente? A gente naturaliza essa situação. Quer dizer, é a absolutização do individualismo. Como chega para alguns que se não chegasse reclamariam, pronto, ninguém reclama, né? Porque as pessoas que não têm acesso à água não têm nem voz para gritar, né? Então, assim, para mim, a primeira dimensão gritante que é um crime, na verdade, contra a humanidade, contra a vida, é faltar água para alguém. Como pode alguém não ter água, gente? Como pode alguém não ter comida para comer? Isso eu não consigo entender e não vou querer entender nunca. Não vou querer entender, porque se a gente entender, a gente aceita, né? Eu não quero aceitar isso, né? Então, como é que pode? Então, a segunda questão, depois da questão da política pública, mas não assim, não pela ordem, porque está tudo junto, para mim é uma falha gritante nos processos educacionais, todos os níveis. Como é que pode a educação admitir isso? Eu participei de um documentário agora faz 20 dias lá na Faculdade Unina, que é um professor amigo meu,
que a gente pega um documentário, estuda e vai debater com um estudante do Brasil inteiro, aí, com muita gente. E no Brasil tem 13 mil, isso em 2002, né? Tem 13 mil escolas que não têm banheiro, entende? Vocês sabiam disso? Não tem banheiro, não tem água, entende? Não tem. Aí não é só no Nordeste, não, é Rio de Janeiro, interior de São Paulo, interior do Paraná, norte do Brasil, em Rio Grande do Sul, entende? Tem em todos os lugares que tem escola que não tem banheiro. Então, como é que pode? Então, política pública, como é que a gente pode chamar? Paulo Freire, certamente, se fosse escrever um texto sobre isso, colocaria educação entre aspas. Como é que uma educação pode permitir que isso aconteça? E, assim, o terceiro ponto para concluir aqui é que igualmente uma falha, um desvirtuamento das religiões / igrejas, né, que não tem, que abandonam, que distanciam, que se isolam de qualquer espiritualidade libertadora ou que tenha a ver com a vida. Mas isso está naturalizado. Aqui, da minha casa, aqui é 3 quilômetros, a Vila Pantanal. Falta água toda semana. É normal, entendeu? É normal. Entendeu? Porque a cidade, como se fala, como diria o David Harvey, não chegou lá ainda. Lá é a não cidade, diz ele, onde não tem água encanada e tratada, não tem esgoto tratado, onde não tem transporte, não tem escola de qualidade, onde não tem limpeza pública, onde não tem serviços públicos, segurança, cultura, lazer. Ele dizia a não cidade. E ali mora a não gente. Entende? Não dá para a gente aceitar isso, mas tá bom. Só para não demorar muito, senão eu falo aqui mais que vocês. Obrigado. Obrigada, professor João. Maíra, por favor. Tá, vou tentar ser rápida também. Eu fiquei pensando nessa questão da relação com o poder público, né? Enfim, tudo que já foi falado em termos de pressão e de atuação, mas eu acho que a gente está num momento que todas as formas de atuação são importantes. Assim, não existe um ativismo que seja certo e o outro que seja errado. Eu acho que estamos tão ferrados que qualquer coisa está valendo. Então, eu fico pensando também no papel, nisso que o João falou, né, da educação e das soluções de ponta. Assim, eu pensei agora, eu entrevistei uma professora de Química que foi finalista do Educador Nota 10, numa escola no Ceará, no interior do Ceará. E ela e os alunos fizeram um sistema de decantação e purificação da água que eles recolhiam da chuva. Assim, e pensando no papel da ciência mesmo, e desses pequenos métodos e métodos alternativos de saneamento, e como isso é importante enquanto o poder público não chega, porque eu acho que a situação é tão urgente que o poder público não vai chegar a tempo, porque o poder público também tem a característica do que é o poder público de demorar a chegar, para além da intencionalidade ou não, né? Então, acho que isso ficou claro na crise da Covid, assim, os lugares que não tinham água, como é que você vai mandar a população lavar a mão se não tem água? E aqui no Rio, a gente sofreu um pouquinho antes da Covid, no Carnaval, a gente sofreu com a crise da geosmina, que foi uma contaminação da água do Guandu, que era simplesmente impossível beber água, era simplesmente impossível. Você sentia, em bom português, que estava tomando banho com uma água com cocô, que você estava, porque o cheiro era um cheiro de esgoto e não de água tratada. Então, assim, isso ficou muito claro, né? A quantidade de pessoas que realmente pôde comprar água engarrafada, e aí a gente volta para o que eu estava falando lá no início, da questão da financiarização da água, porque na crise da geosmina no Rio, a garrafa d'água ficou, uma questão de oportunidade na economia, um preço de uma coisa absurda. E aí a gente tinha assim, grupos de família, de amigos, diziam, achei um pack de água por preço tal na cidade da Baixada, vou comprar, quantos vocês querem? Virou uma situação de guerra, né? Uma situação de exceção. Então, assim, eu penso muito no como não esperar também o poder público, porque não só ele não chega, quanto quando ele quer chegar, ele demora.
Obrigada pelas suas contribuições, Maíra. Gi, pode falar, por favor? Eu vim trazer, então, as informações do chat, né? A Andrea vem comentar aqui com a gente que tem a sensação de desprezo com os bairros mais pobres. Lembra que quando estava... Ela lembra, né, então, que quando estava em racionamento de água em Curitiba, ela passou próximo a um bairro nobre e tinha uma piscina de residência ali sendo enchida com água, enquanto o resto da cidade estava em crise. Agora eu vou fazer um parênteses, quero só lembrar essa questão da importância da educação que a Maíra falou para a gente, né? Investir em educação para solucionar um problema lá no interior do Ceará, como isso é fundamental. Obrigada, Gi. Essas questões, né, sobre a água, o acesso à água é uma coisa que acaba afetando a gente, né? Essas questões de mercantilização da água também é uma coisa que afeta bastante, né, a nossa vida. Depois da pandemia, pelo menos aqui em Curitiba, alguns shoppings não tem mais bebedouro. Então, se você quer tomar água, não tem como, você tem que comprar água. E até compartilhei essa experiência com o nosso primeiro grupo. Semana passada eu fui comprar uma água, porque não tinha bebedouro, procurei bebedouro, não tinha. E o valor da água foi R$10. E eu fiquei chocado com aquele valor, porque eu nunca tinha visto um valor tão alto e um bem que era para ser gratuito. A embalagem que vinha nessa água foi falado que era biodegradável, que era bom para o planeta, que ia ajudar o planeta, e que o consumo daquela latinha de água ia ser totalmente um consumo consciente. E eu fiquei pensando, quais desses aspectos de consumo consciente envolve uma água ser R$10, né? E eu fiquei assim, olhando assim, acho que até a moça do caixa, ela ficou me olhando assim, daí eu falei, moça, o preço dessa água é R$10? Ela falou assim, sim, é R$10. Por causa desse choque mesmo, porque quando as pessoas não têm acesso a essa água, como a gente vai também julgar alguém que pega água do rio, que consome água não tratada, como nós vamos fazer esse julgamento se a água potável está um preço absurdo? Por isso, eu queria lançar a próxima pergunta, antes da Gi falar, quais as memórias associadas à água vocês têm, positiva ou negativa? Que memórias ficam para você? Essa é uma memória minha indignada, mas que memórias ficam para você? Gi? Gente, então eu queria só, na contramão aí de tudo que a gente falou, aqui na minha cidade, Toledo, então a prefeitura fez um bebedouro. A gente tem um lago onde é feito a prática de atividade esportiva, de caminhada em volta do horto, e a prefeitura fez um bebedouro com água potável, não só para a população, mas para pet também, e a população pode ali encher garrafas, né, para consumir tererê em volta do lago, então aí na contramão do que a gente já conversou. Mas vamos então para a próxima pergunta. Quais memórias, então, vocês têm associado? Eu vou responder rapidinho aqui, viu, para você, assim, que eu não conheço nenhuma experiência ainda que aponte para superar essa calamidade, que na verdade é um crime, né? Por que que a gente ainda dá descarga no banheiro com água potável? É a memória que eu não consigo tirar da cabeça, entende? O absurdo que a gente faz. Então eu vou aproveitar, deixa. Quando vocês quiserem que eu pare de falar, vocês me avisam, tá? Porque se deixar eu vou falando e aí eu perco um pouco a noção. Justamente essa questão da descarga, como é realmente uma mudança de comportamento, de mentalidade, alguma coisa muito profunda e muito radical, que passa pela educação e passa por alguma forma de espiritualidade. Caso contrário, essa transformação não tem como ser radical assim.
Eu estava numa discussão outro dia sobre a quantidade de descarga que você dá e a quantidade de água que se gasta a cada descarga. Enfim, eu economizo xixi há muito tempo já, eu não dou descarga a cada xixi que eu faço. Isso é uma prática que é divulgada, sugerida para as pessoas, assim. E aí uma pessoa falou, nossa, mas fica um cheiro horroroso. Eu não acho que fica um cheiro horroroso, assim, porque eu também é uma questão de... Mas mesmo assim, qual é o cheiro que você é capaz de suportar em termos de um bem comum, assim? Eu não estou advogando pela porcaria, não, mas é um exemplo extremo de como a gente precisa fazer essa transformação de percepção e de compreensão num aspecto bioético mesmo, assim, para a gente e para o entorno. Porque por que eu não posso economizar e dar uma descarga só para cada 2 xixis? Onde é que está escrito que isso é um crime, que eu não vou ficar porca ou que a casa inteira vai feder xixi, porque realmente não vai, minha experiência não fede. Mas, entendeu? Qual é o tipo de absurdo que a gente está a fim de encarar? Por que isso é um absurdo e as pessoas não terem acesso à água tratada não é um absurdo, né? Então, enfim, fica aqui a sugestão, meditem e reflitam sobre esse assunto, economizem descarga no xixi. Deixa eu completar bem rapidinho, porque eu não quis adiantar, mas assim, a água que a gente usa no banho, por exemplo, que usa na máquina, dá e sobra para dar descarga no banheiro. Entende? Dá e sobra, é só juntar. É questão de cultura, é questão de educação, é questão de espiritualidade, de respeito à vida, né? Porque ninguém joga a comida do almoço, embora jogue o resto muito, né? No lixo. Professor João, pode falar, por favor. Então, memória, né? Vocês falando, veio à minha mente 2 memórias, né? Uma foi uma vez que eu fui em Brasília, né? Brasília, eu não sei se todos conhecem, né? Mas é uma cidade que eu acho assim muito árida, né? Tem aqueles espaços urbanos enormes, mas não tem um barzinho, não tem uma padaria na esquina, né? Você vai numa área de hotel, é só hotel, na área de banco é só banco. Então, a gente... E é uma cidade extremamente cara. E a gente parou para comprar uma água, né? Uma garrafinha de água. Então, já faz alguns anos, mas digamos que hoje seria R$10 uma garrafinha de água, que hoje, aqui onde eu moro, você compra 1 galão de água, custa 2 vezes isso. R$20 você compra 1 galão de 20 litros. Né? Então, é como eu já falei, a gente pensa em quem não tem dinheiro para comprar água. E a experiência inversa, né, que eu tive uma vez que eu morei nos Estados Unidos por 6 meses, e lá é um sentimento completamente diverso. Quer dizer, as pessoas bebem água da torneira, porque a água da torneira é potável, você não precisa nem pensar. Você abre uma torneira, bota um copo e bebe água. E em lugares públicos, por exemplo, restaurantes, você vai no restaurante, as pessoas até te perguntam, porque é de graça. Né? Água é de graça, você pode pedir água de graça. Né? Isso, acho que depois de um tempo teve uma lei aqui, mas a gente não tem esse hábito. Né? Então, é como eu falo, são 2 visões, né, de água que você tem para qualquer pessoa, né, gratuita, você abre a sua torneira e você tem água que você pode beber, e aqui, pelo contrário, né, você tem a água realmente como uma coisa de alto valor comercial e que, se você, dependendo do local, dependendo de onde você está, aquilo não é visto como um recurso para todo mundo. É algo a ser realmente explorado. Não se você pode pagar, e às vezes, dependendo de onde você esteja, você vai ter que pagar muito caro para ter o acesso à água, simplesmente. Né? Eu acho que isso é um completo absurdo. Muito obrigada, professor João. Gi, pode falar. Trago memórias aqui do chat, então a Bianca compartilha com a gente que um certo dia ela estava andando na rua e começou a chover.
e na mesma hora ela ficou com raiva, pois ia se molhar, e ao lado dela 3 crianças gritavam, pois estavam bebendo água pela primeira vez no dia. O professor João, então, também falou aqui novamente da questão da água potável para descarga no banheiro, então ele tinha falado antes disso. A Marina compartilhou, então, um emoji aqui de tristeza. E a Maíra falou, então, que já morou lá na Argentina, lá também pode tomar água da torneira. Muito obrigada, Gi. E assim, pelo que eu vejo, até a gente que tem acesso à água também sofre com essa questão da fome de água, né? Os nossos corpos hídricos e a nossa própria água da torneira, ela acaba sendo contaminada, ou com medicamentos, ou com agrotóxicos, né? Eu sou nutricionista, a Ioná também, futura nutricionista, então eu vou puxar um pouquinho de sardinha para o nosso lado. Assim, como falar para a pessoa comer 3 porções de frutas orgânicas, né, porque fazem bem para a saúde, se a água que ela vai lavar aquelas frutas tem agrotóxico, né? Beber 2 litros de água, se a água que talvez a pessoa vai beber seja da torneira e vai vir contaminada com medicamento, né? O professor João Almeida falou no começo que ele fez uma pesquisa, né, sobre a questão da potabilidade da água na cidade dele. E aqui em Curitiba tem um estudo, eu não vou lembrar de que ano, mas eu vou pesquisar e no final eu falo para vocês, que fez do bebedouro das escolas públicas e todos os bebedouros estavam contaminados com micropatógenos. Então, até onde também a gente é afetado por essas questões de acesso à água. Gostaria que vocês compartilhassem mais experiências também comigo. Você falando, eu me lembrei, eu entrevistei um menino do programa de bioética da UF uma vez, e ele contou uma história horrorosa, que os peixes estão tendo deformação de gênero e alterações de gênero por causa da quantidade de diclofenaco que vai parar na água. Eu fiquei tão chocada, porque... E isso tem um tempo, não foi de agora, não. Mas é isso, né? O tamanho, o alastramento do nosso modo de vida na alteração do modo de vida dos outros seres, né? Isso é uma questão bioética. Eu pensei também na coisa da contaminação de mercúrio no Pará, né, das crianças indígenas, que já está todo mundo contaminado por causa da mineração. Você vê que a água não só permeia tudo como realmente permeia, mas traz várias questões de várias áreas. Né? Obrigada, Maíra. Alguém tem mais algum relato? Professor João? Eu posso fazer aqui, quer dizer, trazer uma memória. Eu pensei em dizer ela, mas ela é meio dramática, né? Eu fui criado no interior, né, no Nordeste, e estava na roça até 17 anos de idade, e uma lembrança que eu trago assim, que toda vez que eu vejo alguém jogando água fora, eu lembro disso. Na roça, lá trabalhando, naquele sol muito quente, no meio de um lugar distante, aí, uns 10, 12 quilômetros de casa, acho que um pouco mais, a gente levava água, né, nas cabaças, né? Acho que se chama moringa aqui, parece que lá é cabaça. Para a roça, chegava lá de tarde, meio-dia em diante, quando secava, a gente saía procurando, dependendo da época, tinha por perto ali, naqueles riachos, ali tinha um lugar que tinha uma poça d'água, a gente enchia a cabaça de água ali, naquela poça d'água. E num período lá que estava muito, muito seco, muito estiado, como a gente fala lá, né, fomos lá, eu era um molecão da turma lá, com 15, 16 anos de idade, fomos lá caçar água para beber. Quando chegamos com uma poça d'água grande, estava lá uma poça d'água assim grande e do lado um animal morto e os bichos comendo. Entende? Não tinha outro jeito, a água que tinha era aquela. Foi aquela água que nós levamos e todo mundo bebeu, né?
até onde eu sei, por causa daquilo, ninguém morreu, mas era a situação que hoje a gente, infelizmente, vê em tantos lugares, né? E aí a gente entende, quando eu falo de política pública, é porque hoje eu volto nesses lugares lá, que eu volto com frequência lá na minha região, e não é como deveria ser, de acordo com a dignidade humana, mas toda casa, não conheço nenhuma casa que não tenha uma cisterna com água muito melhor que aquela dentro, entende? Então, quando eu falo de política pública, é um pouco sobre isso também. Obrigada, professor. Mais alguém gostaria de compartilhar sua experiência? Agora todo mundo ficou quietinho. Eu queria só reforçar não, eu queria dizer que é isso que eu gosto de estudar na bioética, né? Que a gente vê a diferença aí nas políticas públicas e como a gente consegue fazer justiça social, ou como a gente tem que lutar por justiça social, então, em todas as áreas, inclusive em áreas que a gente nem chega a discutir aí, mas o acesso à água que a gente muitas vezes considera básico, e não é básico para todo mundo, então é uma luta para todo mundo. Também gostaria de falar até sobre essas questões de educação ambiental, que foram muito comentadas por aqui, que elas deveriam ser reforçadas na escola. Eu me lembro de uma vez, eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos, eu fiz um trabalho com umas colegas sobre a questão da preservação da água. E esse trabalho os professores elogiaram, a gente acabou ganhando, assim, faltar a aula de física, o que na época foi muito legal, para falar sobre essas questões de importância nas salas de aula. Só que aí a gente fazia a abordagem para os alunos e depois tirava o lixo e falava sobre toda essa importância. Foi uma experiência traumatizante, porque conforme a gente falava, o pessoal começava a rir, aí falava assim, para quê? Mas na minha casa não tem isso. Quando a gente foi tirar o lixo, a gente foi desvalorizada. Então, assim, foi uma experiência que foi uma vez, depois a escola nunca mais fez isso, porque foi horrível, e me traumatizou também com essas questões de educação ambiental, porque a educação ambiental, ela deve ser trabalhada de uma forma leve, ela deve ser trabalhada desde os princípios ali da educação fundamental, para que todos nós temos esse eco, né? Pense a água dessa maneira eco, né? Então, também tem essas questões, o que me leva à questão da última pergunta, né? Na verdade, da penúltima pergunta. Que conexões vocês percebem que são estabelecidas pela água, né? Da sua existência pela água? Por exemplo, eu nasci em São Paulo, uma cidade que a minha conexão não é positiva, tá, gente? Mas fiquem abertos aqui para fazer conexões positivas. Eu nasci em São Paulo, né? São Paulo, Rio Tietê, corta São Paulo. Rio Tietê é extremamente poluído. Eu vivi isso. Rio Tietê, várias políticas públicas sendo instaladas e deixadas de lado porque nada dava certo, né? Aqui em Curitiba, a gente tem o caso do Rio Belém, que também tem algumas políticas que, como os Amigos do Rio, que falam para as comunidades locais tirarem o lixo e melhorarem ali, mas também não são políticas mais eficazes. Então, eu queria saber de vocês, que conexões positivas ou negativas vocês enxergam e estabelecem sobre essa questão da água? Pode colocar no chat também, tá? Marcos, Ingrid, Bianca, Gabriela, apesar que a Bianca se manifestou no chat. Vocês estão quietinhos, vocês querem deixar alguma contribuição? Enquanto elas pensam, já que eu vou fazer o seguinte, eu falei disso, mas assim, nós estamos aqui em casa há quase 3 anos, que a gente colhe ou recolhe, às vezes, água da chuva, mas sempre água do banho,
Lá no banheiro mesmo, fica ali o balde cheio de água, e todas assim, 90% da nossa descarga nós damos com água usada, né? Quando usa a segunda água da máquina, enche o tambor aqui e usa. Aí, como acho que foi a Maria Fernandes que falou lá, quer dizer, tem um cheirinho mais forte? Tem. Mas, cara, pelo amor de Deus, o cheiro é nosso, não é de ninguém não, entendeu? Eu brinco aqui, mas é isso. Aí tem umas questões fundamentais, mais uma vez, lembrando da questão da política pública. Nós temos convicção disso. Nesses 2, 3 anos, nós reduzimos aqui em pelo menos 60% o consumo de água em casa. Como a Sanepar mede a conta pela média, nunca baixou um tostão. A conta é a mesma. Então, incentivo, por exemplo, nenhum. Né? E nós tivemos, como alguém lembrou no começo aí, o ano passado, vivemos à beira de um colapso, né? Porque nós ficamos muito perto de ter uma calamidade aqui em Curitiba e na maioria das regiões metropolitanas. Né? Felizmente, esse ano choveu muito, parece que recuperou praticamente todos os reservatórios aqui, mas a gente não pode esquecer que a água continua finita, né? E ela continua cara para tratar. Né? Ela continua difícil e continua, mesmo os reservatórios sendo cheios, as pessoas que não tinham água continuam sem tê-la. Né? Acho que é isso que a gente não pode esquecer. Muito obrigada, professor. Gi, pode falar. Complementando, então, a sua memória, a Andréia compartilha dela. O pai dela, então, quando criança, nadava no rio Tietê. E hoje é triste ver como que está o rio. Professor João. Uma conexão, né, que você falou, conexão que a água traz, eu acho que também é com os animais, né? Porque a gente fala dessa questão, eu falei da questão da água para as pessoas, mas a gente vê nos animais, principalmente aqueles, né, que vivem nessas áreas urbanas, tipo, falando cão de rua, gato de rua, e até passarinho, né? Porque, às vezes, quando você não tem uma urbanização que prevê, né, esses pontos de água, então, por exemplo, no meu condomínio tem alguns cachorros que vivem por ali, e as pessoas colocam água para os bichos, né, para os cães, e eles vêm realmente, porque você olha, você passa em volta do bairro, onde é que esses animais teriam uma fonte de água, né? E aí gera até conflito, né? Porque alguns vizinhos colocam lá vasilhas com água, isso eu já vi as pessoas colocando, inclusive na rua, e tem gente que briga, né? Que acha, não, você pode, né? Você fica atraindo esses cachorros da rua. Então, mas são conexões, né? Porque tem gente que bota água, por exemplo, para beija-flor, e, pô, beija-flor pode, bichinho tem o direito, mas o pobre do cachorrinho que está lá na rua, né, não pode. Então, como eu falo, eu acho que esse acesso, o não acesso ou acesso à água também faz conexões com os animais, né? Porque nem sempre você tem essa água também disponível para eles. Muito obrigada, professor João. Alguém mais gostaria de compartilhar? Aqui no Rio, a gente tem duas coisas muito diferentes, né? Muito claras, assim, as minhas memórias. Tem a água do mar, que as minhas memórias afetivas são de ser envolvida e incorporada e aceita pela água do mar, e o cheiro de maresia, essa coisa clássica do Rio de Janeiro. E aí você anda meia hora e tem a água da Baía de Guanabara, que fede, que fede realmente, assim. E que tem, é meio tipo o Tietê, tem anos de projetos de limpeza da Baía de Guanabara, limpeza da Baía. Tem um grande projeto, né, que chama Bahia Viva, um dos maiores movimentos socioambientais no país, assim, porque a Baía de Guanabara é um case de insucesso. E lá entra tudo, entra esgoto, entra óleo de navio que entra e sai,
E é muito impressionante que a preocupação, normalmente, do poder público e do senso comum é que é o cheiro que a pessoa sente logo que chega na cidade do aeroporto, porque para sair do aeroporto, para chegar na praia, ela precisa atravessar a Baía de Guanabara, e realmente fede. Você não tem opção, você vai ter que sentir, porque fede tudo em volta. E aí diz de novo, né, dessa nossa capacidade de conexão com o outro. Enfim. Eu vou aproveitar, está me dando sede, eu vou ali pegar, para desfrutar do meu privilégio e encher o meu copo de água, mas eu estou ouvindo vocês no fone, tá? A água, ela cria conexões, né? Ela faz parte também de momentos, nossos momentos espirituais, batismo, rituais de purificação. Então, a água está envolvida nas nossas memórias também, como a Maíra ali, que viveu os 2 Rios de Janeiro, o cheiro de maresia e outro com o fedor do esgoto. Então, ela tá envolvida com tudo isso. Alguém tem alguma memória de infância com relação a que tenha significado com a água, de cachoeira, mar, que queira trazer para a gente também? Não? Boa tarde. Então, eu tenho uma lembrança. Minha avó tinha uma casa no campo, né? E eu gostava muito de ir quando era criança, porque tinha uma cachoeira pequena, né? Mas eu gostava muito de ir aí tomar banho, né? Mas depois de uns anos, isso ficou seco, ficou sem água. Mas ir para a casa da minha avó já não tinha sentido, porque já não tinha aquela cachoeira na qual eu me tomava banho, me entretenia e tudo isso, né? Mais alguém? Mas por que secou a cachoeira, Marcos? Não sei, acho que calentamento global deve ser, né? Por causa disso. Até agora está seco. Ficou aí só as pedras e tudo mais. Eu não tinha. Que triste. Bom, eu gostaria de deixar fazer uma provocação. Quando eu era criança, eu ia para a casa dos meus avós paternos, lá tinha poço. Quando minha mãe me falava que na casa dos meus avós maternos, que são bem urbanos, tinha poço, eu ficava, mas como pode ter poço na área urbana se é tudo asfaltado? Eu não conseguia ter essa compreensão, essa distinção, né? E eu gostaria de perguntar, na verdade, o que vocês acham que aconteceria se, por acaso, a próxima pandemia, né, como aconteceu ali de Covid-19, seria a falta de água? Como vocês acham que o mundo ele reagiria com essa escassez de água? Seria ou está sendo? Não já tem uma pandemia por causa da água? Está sendo, mas algumas pessoas estão ignorando, né, João? Não, eu entendi, mas assim, só para dizer isso, porque veja, como a gente está num período aí de vácuo da inteligência humana no nosso país, a gente não tem estatística, a gente não tem censo, a gente não pode dizer hoje quantas crianças estão sendo adoecidas ou morrem por causa dessas coisas, de contaminação de água ou de comida ou falta de comida, porque não tem estatística, tudo que falar é meio chute, é meio por ali, né? Porque é um vácuo de inteligência que a gente está vivendo, né? Mas a gente vai ter isso em breve, eu acredito, e um pouco de referência. A Terra está voltando a ser plana de novo e as coisas vão se encaixar em seus devidos lugares, eu acho. Então, assim, a gente já vive, eu acho que é urgente, e por isso que eu comecei dizendo isso aqui, agradecendo pela importância deste tema. Não dá para fazer teologia sem discutir temas como esse, neste nível de discussão, com este nível de realidade. Eu imagino que não dê para se discutir nutricionismo, né, ou nutrição, também igualmente, sem discutir água. Como é que você vai falar de segurança alimentar sem água? Não tem como, gente, entende?
Então, assim, são temas fundantes, né? Então, agradeço por isso. Mas a gente ainda está indiferente, porque, sabe, ainda é com os outros e é um tipo de outros que não conta muito ainda para muitas coisas, né? Mas já tem uma pandemia aí, agora ela pode se agravar? Pode. Há quantas décadas a ciência diz que a próxima guerra mundial será por causa de água, né? Mas parece que é uma poesia assim de boteco que a gente está brincando, está rindo, como se não fosse com nós e como se os que virão a nos suceder aqui não fôssemos nós, de alguma forma, né? A gente está perdendo esta dimensão. Aí me permita só citar aqui o Papa Francisco, porque ele está com essas categorias que provoca a todos nós. Ele criou uma lá, primeiro, a globalização da indiferença. E agora ele falou assim, que nós estamos ficando tão indiferentes e tão indiferentes que a gente está ficando incapaz de sentir a dor quando ela é no outro, até quando este outro é parente da gente, né? A gente só sente dor quando é aqui, na minha pele, né? Então, enquanto a falta de água é nos outros lá, né? Aí nós somos um país aí abençoado por Deus, bonito por natureza, com rio para todo lado e cheio de água, a gente não está pensando muito nisso. Agora, eu só quero lembrar para vocês que falaram tanto aqui do Tietê, e é um karma para mim aqui, porque eu coordenei as campanhas da Fraternidade na Arquidiocese de Curitiba de 2014 a 2018. E em 2017 eu dizia isso aqui, o pessoal ficava bravo, porque eu dizia não, eu trazia o anúncio que a CNBB trouxe no texto base. O Rio Iguaçu, aqui na capital social, é o segundo rio mais poluído do Brasil, diz a Fundação Trata Rio lá. Né? É isso, Trata Rio? Acho que é. Aí o pessoal ficava questionando que não pode, como não pode? Né? O Rio Iguaçu, aqui em Curitiba, é o segundo rio mais poluído do Brasil, só perde o Rio Tietê em São Paulo. Mas ninguém quer aceitar, porque parece que é pecado assumir. Muito obrigada, João. Agora a ordem inverteu. A Maíra e depois o professor João. Aqui para mim estava ao contrário. Eu não gosto nem de pensar nisso, me dá falta de ar já, porque se eu sou uma pessoa que sente sede, assim, eu sinto muita sede, eu bebo muita água, eu acho super ficção científica. Agora, eu acho que a gente, pensando em termos de sobrevivência, de estratégia de sobrevivência comunitária e tal, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil a gente é muito capacitado, assim, a gente tem tecnologias sociais muito possíveis de serem replicadas, as cisternas, o filtro de barro, são coisas simples que podem ser escalonadas, mais uma vez, com ou sem o poder público, até porque num contexto desse distópico, acho que o poder público não sei o que faria, depende de que poder público a gente está falando, e também de que instâncias, né, municipal, federal, estadual e tal. Mas eu acho que é bom a gente já, imediatamente, sair daqui, entrar no Google e começar a pesquisar coisas que a gente possa fazer na nossa casa, na nossa comunidade, né? Como plantar água, como fazer áreas de reflorestamento para gerar, para que as nascentes e a cachoeira do Marco não seque, e como começar a fazer esses pequenos processos de decantação e pensar mesmo essa coisa rudimentar de sobrevivência na floresta, que eu acho que é importante de pensar, e antes que falte água e que a gente precise ficar desesperado. Muito obrigada, Maíra. Professor João, por favor. Eu acho que essa questão, né, de uma crise de água só evidencia mais a questão da desigualdade, né? Porque, por exemplo, a gente teve uma crise da pandemia de Covid-19, o que ficou evidenciado? Quem tinha dinheiro ia se vacinar nos Estados Unidos, né? Muita gente fez isso com dinheiro, né? Alguns empresários burros até compraram vacina falsa para se vacinarem aqui. Não era vacina, era água, mas os caras estavam usando o poder econômico deles. Então, eu acho que numa condição de se faltar água, o que acontece? Quem tivesse dinheiro ia comprar, ia ter acesso à água de qualquer jeito. Quem não tem, não ia conseguir comprar. Então, isso
eu acho que é aquilo que a gente está falando, é diretamente relacionado ao valor que se dá a isso como um direito de todos ou como uma commodity, como um bem de consumo. Né? Por que a gente teve essa questão aqui com a vacina? Porque a vacina foi vista como uma commodity, né? Como algo que ia gerar dinheiro e que ia gerar até propina para determinados grupos, e se fez um esforço muito grande para que a vacina fosse comprada por empresas privadas e vendida, né? Eu acho que vocês têm acesso a essa informação, e acho que a questão com a água, né? Se houvesse uma pandemia, seria exatamente a mesma. Então, por isso que eu acho importante a gente ter uma regulamentação a nível de país mesmo, de Constituição, talvez, da gente colocar a água como um bem, né, como um bem essencial e como um direito de todos, e não como algo que deva vir a ser vendido. Agora, eu só queria fazer uma observação com relação à fala da Maíra. Maíra, quando você fala que nós temos várias coisas, inclusive o filtro de barro, você não está se referindo àquela fake news de que o filtro de barro é o melhor do mundo, não, tá? Pelo amor de Deus. Porque O isso filtro de uma barro é o fake melhor news. do mundo? Eu não sabia que era o melhor do mundo. Não, é porque algum tempo atrás circulava na internet, né? E eu já trabalhei com isso e tive uma aluna, inclusive, que trabalhou especificamente com essa questão do filtro de barro. Filtro de barro é igual ao filtro de plástico, é igual ao filtro de louça, é igual ao filtro de cerâmica, porque o que filtra não é o barro, é o elemento cerâmico da a vela, que vela. não Claro. barra a bactéria. Então, filtro, né, de barro, de plástico, seja do que for... Não, eu fico pensando, eu citei o filtro né? de barro especificamente porque eu fiquei pensando realmente num estado de exceção, de você não ter dependência do sistema, entendeu? O filtro de barro é uma coisa que alguém no interior de algum lugar pode usar e não Então, colocar o esse é um negócio conceito errado. Ah, Desculpa é? te Não decepcionar. pode? Porque o filtro de barro, ele não barra bactéria. Então, se você tem água de poço e tem um filtro de barro, né, esse filtro não barra as bactérias, ele barra ovo de verme, cisto de protozoário, entendeu? Mas bactéria... o da cozinha, que não é o da tomada, o que você, por exemplo, acopla na É a cozinha, mesma também não coisa. barra bactéria, né? Então, aquele da cozinha, que você liga no cano da pia, por exemplo, ou o filtro de barro, a única diferença é um que é por pressão e o outro é por gravidade, entendeu? Mas o que filtra é o elemento filtrante, que é uma vela cerâmica. Toda vela cerâmica, ela só deve ser usada com água tratada, ou seja, você tem um poço. Você pode usar o filtro de barro? Pode, porque ele vai barrar ovo de verme, cisto de protozoário, mas não barra bactéria. Então, o correto é que você tem que clorar a água, você pode fazer isso com água sanitária, com algumas gotinhas na concentração certa, e depois filtrar, entendeu? É porque, como Professor eu falo, João, todas as pessoas dão essa informação e essa informação é errada. Desculpa, falei demais. Professor João, desculpa te interromper. Seus conhecimentos foram muito válidos, eu também não sabia sobre essa questão do filtro de barro, mas eu já vou encaminhando ali para o encerramento, tá? Só para a gente poder manter ali o fechamento às 5h30. Gi, pode falar, por favor. Trago então do chat, né? A Ingrid compartilhou com a gente aí, respondendo, né, o que aconteceria se a nossa próxima pandemia fosse a falta de água. Então, a Ingrid fala que voltaríamos ao estado de natureza. O povo, no início da pandemia, acabou com o papel, com os alimentos no mercado. Imagina se fosse a água. Fiquei 3 dias sem água, foi horrível. Além da questão de beber, se hidratar, ela mexe com outras coisas, como louça, banho, higiene. Quando acaba a luz, conseguimos ficar sem energia. Agora, quando é água, fica muito mais difícil. E só para concluir aqui, a Maíra também falou, então, pronto, vamos estocar cloro antes do filtro. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pelas excelentes contribuições nesse debate bioético e chamar a professora Marta, que ela fez um grande resumo sobre as nossas falas nessa oficina. Professora Marta, com você.
compartilhar. Tomara que agora não trave, né? Não, acho que agora deu, né? Oi, professora. Então, pessoal, primeiro, muito obrigada. Nossa, a discussão ela foi fantástica. A perspectiva ela foi bem diferente da outra oficina com a sociedade. E a ideia agora, nesse momento, né, desse modelo que a gente usa aqui de grupo focal, é apresentar para vocês a minha perspectiva do que foi a nossa conversa, materializando ela nesse mapa mental aqui. E esse momento é muito importante, porque como ela é uma construção coletiva, vou deixar em aberto, né, logo em seguida, para tudo que vocês quiserem, acharem que deve ser alterado, porque a ideia é que essa nossa conversa seja um legado, ela vai ser transformada ela vai fazer parte de um livro, ela vai fazer parte de um artigo científico, de uma dissertação de mestrado, né, da Gislaine. Então, a gente vai transformar esse pensamento, né, que foi vamos dizer assim, plantado aqui, né? Então, a gente vai dar vida para esse pensamento e tornar ele um legado para essas mudanças a partir da perspectiva de vocês. Então, sinta-se à vontade de me ajudar a construir isso aqui, então eu vou fazer a leitura para vocês. Só vou aumentar aqui. Eu vejo na fala de vocês quatro eixos, vamos dizer assim. Um eixo que são as fragilidades, né, uma percepção da fragilidade dessa questão, que normalmente ela está muito fundamentada em crenças do senso comum, né? Por outro lado, a gente tem as potencialidades que são muito apropriadas pelos valores, né, pelos princípios que vocês trazem. E eu vejo assim, o grupo aqui, né, é um grupo de acadêmicos, né? São pessoas que estão inseridas na academia, então tem uma perspectiva muito técnica, e de fato foi isso que apareceu aqui, né? Então, a nossa ideia aqui é validar essa expressão fome de água, porque a gente entende, como vocês falaram, como vocês mesmos pontuaram aqui, a falta de água ela não é só de sede, não é só uma questão de hidratação, mas é uma ausência, né? É uma ausência de, como vocês colocaram aqui, né? O mouse que foi pontuar, essas estrelinhas que eu coloquei aqui em volta, ela é a quantidade, ela significa a quantidade de vezes que eu consegui mensurar, né? Pelo menos nessa primeira leitura. Então, a gente vê aqui que essa falta que vocês pontuaram várias vezes, foram e voltaram, né? Uma perspectiva de muita falta de políticas públicas, de uma preocupação mesmo de tornar essa desigualdade no acesso à água potável menor, né? De impactar também essa distribuição desigual permeada por uma questão econômica, né? Que apareceu principalmente nessa questão da água engarrafada, né? Em que um bem que é comum a todo ser vivo e como a Maíra falou de uma forma muito intensa e muito bonita, né? É uma conexão que nos faz, a água ela perpassa por dentro da gente, né? E nos faz essa conexão com o todo, né? Então, a água que está dentro do meu corpo agora, daqui a pouco não vai estar mais, e outra água vai estar aqui, e foi a água que fez parte de um vegetal, de um animal, de uma outra pessoa, né? A água ela é esse fluido que vai passando ao longo do tempo, sem barreiras geográficas, sem barreiras temporais, ao longo de toda a história do planeta, né? Então, ela permeou os corpos de todos os seres vivos e seres vivos, e também, né, de ambientes, né, e de paisagens que existiram nesse planeta ao longo da sua história. Então, muito, sim, tem um contexto, sim, Maíra, muito espiritual, muito filosófico, muito maior até
do que essa hidratação apenas para manter o meu corpo, né? É uma hidratação que é para me manter conectado com esse planeta desde sempre, né? Então, acho que essa conexão, né? Ela acaba sendo muito fragilizada quando, de fato, a gente não tem essa percepção, né? Eu achei muito interessante também essa perspectiva levantada da normatização, né, de fato, né, porque eu penso nisso também, né, a água, ela é essencial, né, isso é fato, né, não temos que questionar, qualquer ser vivo precisa de água, esse é o elemento químico que mantém a vida, que sustenta a vida que deu, a vida que está na origem, mas ela é tolerável, né? É inaceitável que um ser vivo não tenha água para manter o seu organismo vivo, mas ela é tolerável, ela é tolerável. Então, essa normatização de que isso é assim mesmo, de que essa desigualdade ela é normal, de que é normal pessoas que têm mais acesso, têm mais, né, poder econômico, têm acesso, como foi a última discussão aqui, até a filtros, né? Porque se você for comprar filtros hoje, você tem diferentes tipos de filtros, né? E um filtro bom hoje custa R$600, né? Que vai durar ali no máximo 3 meses, né? Então, quem tem acesso a esses filtros, né? A esses sistemas de filtragem, a esses sistemas de armazenamento de água, então está normatizado, né? Então, acho que tem uma água mineral que eu não me lembro aqui, que é uma água que tem uma fonte muito específica no mundo, eu não me lembro aqui, que é a água mais cara do mundo, e tem pessoas que consomem essa água, né? Então, está normatizado. Eu lembro que minha avó dizia assim, vai chegar um tempo em que a água vai ser mais cara que a gasolina, e para ela isso ia ser o final do mundo, né? E já estamos, né? Já estamos, né? Não essa água de R$10, que é exagerada, né? Mas uma água mineral hoje de R$3, R$3,50, 500 ml, R$6 um litro, mais caro que gasolina. A gente chegou nesse tempo e é normal a gente ter acesso, a gente vê isso como algo normal mesmo, né? E quem não tem essa água vai tomar água de torneira. E essa água de torneira, ela está com a qualidade necessária para o bom funcionamento do nosso corpo, qual que é a quantidade de cloro que tem ali, qual que é a quantidade de contaminantes que tem ali, que a gente não consegue perceber no sistema básico, vamos dizer assim, de saneamento, e por que eu tenho direito a ter acesso a uma água de qualidade e a outra pessoa não ter, né? Então, essa normatização, ela é o que gera todas essas fragilidades aqui que vocês pontuaram, né? Então, quando o João aponta, né, essa fragilidade que incomoda ele, né? Que é como que esses seres vivos que vivem na rua, né? Que não tem, né? A gente está falando aqui de água de qualidade na torneira, mas tem pessoas que não têm nem torneira, né? Como que pode, né? Essas pessoas não terem acesso a um banheiro, a um saneamento básico que garanta, né? O mínimo, né? De qualidade de vida para elas, né? Como que escolas não têm banheiro, não tem bebedouro, não tem água de qualidade, né? Como que eu vou aceitar essa normatização que, de fato, né? Se eu tenho esse dinheiro, eu pago, né? E como que a gente vai ficar diante dessa situação? Eu pago o meu imposto para poder ter a água encanada, mas eu sei que eu estou pagando o meu imposto um pouquinho a mais, porque eu estou entendendo que aquela pessoa que não tenha, eu vou conseguir cobrar, eu vou conseguir cobrir também a incapacidade dela, e que isso chegue para todo mundo, e não chega, né? E acaba não chegando. E aí, diante disso tudo, me vem muito uma expressão que vocês pontuaram aqui também, a questão de ter a água e não ter a água, né? Que é essa questão de uma água que não hidrata, né? Então, a gente tem muita água, mas essa água não vai para todo mundo, né? Então, é uma água que, de fato, não hidrata. É uma água que está contaminada, é uma água que não chega para todo mundo. De fato, são fragilidades que vocês construíram aqui, fragilidades bastante técnicas, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que vocês não trouxeram muita fala do senso comum,
como no outro grupo, né? Eu imagino que por vocês estarem no meio acadêmico, até esse senso comum acaba não fazendo parte mesmo da fala, da compreensão de vocês, né? Vi um momento em que falaram que os jovens de hoje pensar, de onde vem a água? A água vem da torneira, nessa falta de conexão com a natureza. O lucro ele é mais importante, né? Dentro de qualquer variável aqui. E agora, no final, o que o João falou, os dois Joões aqui, né? O João falou de que a gente vive num país bonito por natureza ali, né? Abençoado por Deus, enfim, né? Tá tudo certo, né? O Brasil é o melhor país do mundo, porque eu estou vendo só ao meu redor aqui, e que essa questão até do filtro de barro, né? Que é também uma forma de normatização, talvez, né, João? O filtro de barro, tá bom o filtro de barro para você, vai lá, você compra o filtro de barro, tá tudo certo, filtra a tua água ali, acabou, o filtro de barro é barato, se não der o filtro de barro, coloca na moringa e tá tudo certo, né? Então, acho que talvez venha até dessa normatização ali mesmo, né? Aí a gente foi para os princípios de vocês, né? Que princípios que eu vejo na fala de vocês, né? Claro, eu vejo assim, o que pontuou mais aqui foi, de fato, a questão da justiça, né? As memórias, elas estão muito presentes. Isso é muito importante, porque a água, como ela é esse fluido atemporal, né, que perpassa pelo nosso corpo, inevitavelmente ela vai estar relacionada com memórias. Eu vejo na fala de vocês uma memória, muito mais uma memória de indignação mesmo, provavelmente por vocês terem um olhar mais técnico mesmo, né? E voltado mais para uma identificação dessas fragilidades do que memórias mais afetivas, como a gente viu no outro grupo, mas também é uma relação muito sensorial, né? A água é sensorial, né? É a água que a gente bebe, que mata, como vocês falaram, né? Que vocês estavam falando do cheiro, do gosto da água, né? O nadar na cachoeira, o olhar o mar, o olhar o rio, o sentir. A água é estética, né? Então, isso é que traz essa conexão espiritual também da água, né? Essa espiritualidade que nos conecta com a água, né? Então, ela está ligada com as nossas memórias. Então, imagina que no futuro, não muito distante, consiga se produzir água em laboratório, né? Aí você está com sede, você vai lá e toma uma pílula d'água, vamos supor. Resolve o problema da tua hidratação das tuas células. Mas e todo o resto, né? E o banho na cachoeira, e o banho no rio, e o apreciar o rio correndo, levando, né? Né? Tudo que está relacionado com a água, né? Toda a nossa história, né? O banho de chuva, eu lembro que quando eu era criança, aquela coisa de fazer barragenzinha enquanto a água corria pelo barro. Como tirar tudo isso, né? E viver só com a questão da hidratação, né? Isso não é o gosto, né? O gosto da água e a água que eu uso para fazer os alimentos e a água que eu uso para, enfim, né? Por isso até destaquei aqui, né? Uma fala de um valor aqui, né? A água é uma bênção, é uma bênção em todos os sentidos mesmo, né? A água que está dentro e a água que está fora, né? Sem dúvida nenhuma, né? A questão do coletivo apareceu, da qualidade da água em qualidade e quantidade. Então, de novo, aqui, não é só a quantidade de água, a gente está falando de uma qualidade de água, porque daí a gente vai ter uma injustiça muito grande quando a gente pensa que nem todo mundo vai poder se hidratar e ter umas condições ambientais que permitam essa hidratação e todos os processos fisiológicos que advêm dessa hidratação, né? Se eu bebo muita água, eu preciso usar o banheiro várias vezes, eu tenho acesso a esse banheiro, será que lá no meu trabalho eu vou poder interromper o meu trabalho para ir no banheiro na hora que eu precisar? Qual que é a segurança desse banheiro, né? Então, né, como foi pontuado ali, não tenho banheiro público, não tenho bebedouro público, como que eu vou dar conta dessa demanda que até a própria sociedade cobra que eu tome os meus 2 litros de água por dia, né? Então, acho que a questão do respeito ali, né, a dignidade da pessoa humana, de todos os seres vivos, a justiça e o direito, eles pontuaram muito na fala de vocês também.
E fecho com a água como um sujeito de direito, né? Que a Maíra trouxe essa expressão, que é um valor mesmo que também deve ser pensado. E eu vi muito potenciais na fala de vocês, né? Eu coloquei alguns aqui, juntei alguns deles, mas eu vejo muito potencial, né? Principalmente porque acho que é esse nosso papel mesmo, né? Como acadêmico, né? Não é só olhar o problema e ficar lamentando o problema, é trazer os potenciais também, né? Uma mobilização coletiva, essas conexões afetivas que a gente tem que fazer, obviamente, para haver uma relação desse sujeito que quer fazer algo por esse bem comum, a educação, né? Várias vezes pontuando aqui, a importância de inserir os jovens dentro desse contexto de um tema que é complicado, principalmente para a juventude de hoje, você falar de um futuro distante, né? Eles enxergam muito curto, né? Eles não têm uma visão de futuro tão ampla, né? Então, você conseguir sensibilizar e cativar esse jovem para entender que a ação dele aqui ela é importante para um futuro, é, de fato, um grande desafio, né? E aí, esse potencial de desenvolver novas narrativas, né? De novas formas de estar no mundo, como a Maíra falou, ela é extremamente importante, trazendo valor aqui para todas as ações, né? Para todos os tipos de ações que venham trazer essa restauração dessa compreensão do nosso papel no mundo, da gente mesmo no mundo, né? Uma infraestrutura inclusiva, coloco aqui até ressaltando o que o João colocou, da população em situação de rua, dos animais, da fauna urbana, e não só urbana, né? De todos os animais, uma infraestrutura também que incluam todos, né? Nesses sistemas, tecnologias sociais, que devem ter inovação, mas que essa inovação necessariamente não é tecnologia, né? Às vezes essa inovação pode ser algo mais simples, mas é uma solução para aquele problema ali, né? Como plantar água, né? Que foi colocado aqui, e a própria bioética trazendo essa perspectiva de diálogo, de construção coletiva, para a busca de uma solução consensual para todo mundo, né? E eu fecho aqui trazendo algumas falas de vocês especificamente que me tocaram, me chamaram a atenção, né? Começo com a cidadania planetária, né? Que acaba trazendo um papel muito mais amplo para esse cidadão, né? E nas suas decisões. A bioética ela traz essa perspectiva que a gente é agente moral, a gente tem que tomar decisões, mas como cidadãos, essas decisões, a gente não precisa levar o peso nas nossas costas da decisão, de ter que ter a decisão correta, no qual o futuro da humanidade está na nossa mão, né? Na verdade, essa decisão ela pode ser muito mais leve, porque ela pode ser coletiva, mas, obviamente, que quando uma decisão ela é coletiva, eu tenho que ter consciência que nem sempre as minhas vontades elas vão ser satisfeitas, né? Totalmente ou amplamente, porque é uma decisão que está sendo coletiva. E quando a gente fala numa cidadania planetária, isso amplia mais ainda, né? Amplia o quê? Amplia o meu senso de pertencimento numa decisão que vai ter um comprometimento de todo mundo, né? Então, eu vejo ela como muito mais leve, mas ela demanda também muito mais uma capacidade de soltar, né, os meus interesses individuais, enfim, né? A fome de água como fome de justiça, é isso mesmo, né? É uma fome de água, é uma fome de ética, é uma fome de espiritualidade, é uma fome de estética, é uma fome de conexão, né? É uma fome disso tudo, né? É uma ausência que me deteriora, né? Acho que é bem bonito como vocês falaram isso. É uma ausência que, de fato, me deteriora. Eu deixo de ser um ser íntegro, né? Que eu deveria ser, não só porque a água, os 75% de água que está dentro do meu corpo agora, eu não sou nada, né? Então, o que eu sou, né? Eu sou 75% de água que conecta algumas células, né? Vamos dizer assim. Então, se ela está deteriorada, ali fora eu também estou, né? E vários seres vivos deteriorados, a gente tem um planeta
apodrecendo, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Então, é urgente incluir novas abordagens, sem dúvida nenhuma, né? É por isso que a bioética traz esse diálogo aqui com tanta gente diferente, com tantos olhares diferentes. Se a gente estivesse fazendo essa oficina no meio dos hidrólogos, a perspectiva seria seria bem diferente, né? Já não temos a terra como referência, né? Então, né, o que vem ali dessa perspectiva de onde vem a água, para onde vai a água, e a gente mesmo, né? A gente perdeu essa referência com a própria natureza. O que a Maíra falou, né? O nosso corpo vira a água do entorno, é isso mesmo, Maíra, 75% de água, então é como se o mundo viesse regular, o mundo que está lá fora vem regular esse corpo, essas células que compõem o meu corpo. É mais do que informação, né? Informação por informação, a gente vive na era da informação, é de fato como conectar essas informações. Lá é a não cidade, onde mora não gente, é um processo total de desigualdade e de não inclusão, sem dúvida nenhuma, que não poderia, né? Que é a questão ali que a gente falou da normatização, a pandemia da falta de água, que de fato ela já existe, né? E essa globalização da indiferença, né? Fechando aqui, como expressões que vocês trouxeram, que eu acho que caracteriza muito bem a perspectiva desse grupo. Então, agora deixo aberto para opiniões, sugestões do que a gente pode fazer para melhorar a gente nesse momento aqui. Alguém gostaria de falar? Queria só dar os parabéns por isso, que ficou lindo, espetacular. Isso aqui. Fiquei achando lindo demais. Obrigada, Maíra. Mais alguém gostaria de falar? Então, nosso momento para fechar aqui, né? O que vocês gostariam de acrescentar, de tirar, de falar? O que vocês colocarem agora, a gente vai acrescentar nesse nosso filho. Todo mundo quietinho, então eu vou entender. Concordaram? Quem cala consente, coloca ali no senso comum ali, quem cala consente. Eu vou entender como todo mundo concordou com o que a professora apresentou. Bom, eu gostaria de reforçar o que a Gi colocou no chat, para, por favor, vocês escreverem uma palavra qual sentimento ficou da participação nesse grupo. E uma palavra assim para exercitar aí a capacidade de síntese de vocês. Bom, Gi, Ioná, a Raíssa também, que é a nossa PIBIT Júnior, está aqui entre a gente. Vocês gostariam de falar alguma coisa, deixar alguma contribuição? Eu gostei bastante, aprendi bastante com essa palestra também. Apesar de eu não ter falado, assim, compartilhado um pouco da minha experiência, eu gostei bastante. Obrigada, Ioná. Bom, então eu gostaria de lembrá-los a todos novamente que para receber os certificados, vocês precisam estar inscritos nessa oficina, e que os certificados eles serão encaminhados por e-mail. Muito obrigada por todas as contribuições que vocês fizeram, que vocês deixaram para essa oficina. Obrigado à participação de todos. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Muito obrigada a você por ter aceitado, Maíra. Imagina. Eu queria fazer um chamado, uma conclamação. Eu tenho tentado fazer isso na minha vida, assim. Eu tenho a impressão de que a revolução, o que quer que a gente chame de revolução, ela ou vai ser subjetiva ou ela não vai ser. E quando eu falo de subjetivo, eu estou longe de falar individual. Eu estou mais próxima dessa coisa espiritual, né? E ficou claro muito com as nossas falas todas aqui, né? Se eu não repenso a minha forma de estar no mundo, eu não posso fazer revolução.
Então, que a gente repense 24 horas, 24 não, que cansa, que a gente durma um pouco e as outras horas a gente repense a nossa forma de estar no mundo. É isso. Obrigada. Obrigada, Maíra. Tchau, Um professor. beijo. Então. Muito obrigada. Um Bom beijo. trabalho para vocês. Obrigado, gente, mais uma Obrigada. vez. Obrigado, muito bom. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigada, professor João. Tchau, tchau. Tchau. Meninas, obrigada. Vamos descansar um pouquinho, né? Hoje foi pauleira, né? Como que tá, Gi, o outro? Como que tá a outra? X, você está mutada. Participante. Vai parar a gravação? Eu estava salvando o chat. Daí eu não conseguia